Testamento. Certo autor disse que o Velho Testamento continua mais novo e importante do que nunca. E essa é uma realidade que a gente tem que aprender das Escrituras. A influência do Antigo Testamento na sociedade moderna é extraordinária. Se vocês imaginarem que as 3 maiores religiões monoteístas do mundo têm o Antigo Testamento como base. Grande parte das histórias que fazem parte do imaginário popular da sociedade também vem do Antigo Testamento. Adão e Eva, a Arca de Noé, Moisés abrindo o mar, ou mesmo Jonas sendo engolido pelo grande peixe. As leis dadas por Deus que estão no Antigo Testamento são a base de muitas legislações atuais no mundo de hoje. Há muito o que aprender sobre o Antigo Testamento, e é isso que nós queremos nesse momento também, aprender um pouco mais sobre o Antigo Testamento. Primeiro, algumas considerações iniciais são importantes. Primeiro, que o Antigo Testamento foi a Bíblia que Jesus usou. Isso precisa ficar bem em mente. Aqui está um pedaço, na realidade, de um manuscrito original. Claro que ele já gasto com um tempo. Jesus Cristo tinha o Antigo Testamento como Bíblia. Lá em Lucas 24:44, ele vai dizer para os seus discípulos: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Também com o Antigo Testamento foram elaboradas as doutrinas da igreja. Além disso, o Antigo Testamento ele é teocêntrico, ou seja, Deus no centro em todo o tempo. Hoje a gente vive um mundo muito antropocêntrico, o homem é o centro das coisas. Já viram como hoje é minha bênção, meus benefícios, minha. O Antigo Testamento, Deus está no centro de tudo, em todos os assuntos, na história, a natureza de Deus, o propósito de Deus, o caráter de Deus, as relações com Deus, estão ali escritos. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, na sua maioria, em aramaico, apenas alguns capítulos de Daniel, de Esdras e um versículo de Jeremias. Tenho aqui uma pequena réplica de um Antigo Testamento em hebraico em rolo. Deixa eu abrir o rolo. Diferente do que muitas pessoas também imaginam, o rolo não se abre em pé, mas de forma deitada, e então eles iam girando e lendo as páginas. Um outro detalhe muito curioso do hebraico e das línguas semitas é que começa de trás para frente a leitura. Eu tenho aqui uma cópia do Antigo Testamento em hebraico e nós começaríamos o livro desta forma, mas no hebraico começa de trás para frente. E então o livro de Gênesis, o livro de Gênesis começa, no nosso entendimento, no fim da Bíblia. E assim começa a leitura do texto bíblico. A riqueza do Antigo Testamento é tão grande, meus irmãos, que nós precisaríamos de muito, mas muito tempo mesmo para aprender. Às vezes o Antigo Testamento é um pouco deixado de lado. Às vezes por ignorância nossa, às vezes por desconhecer a realidade, às vezes por não entender algumas coisas, às vezes pela distância do tempo e da cultura. Mas, meus irmãos, o Antigo Testamento, junto com o Novo Testamento, fazem parte da Palavra de Deus, a qual temos acesso. Jesus Cristo é a chave para interpretar o Antigo Testamento. Ou seja, lemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Por isso que fica mais fácil nós compreendermos as Escrituras. Para entender o Antigo Testamento, a gente precisa compreender algumas doutrinas básicas e fundamentais. E vamos usar o Antigo Testamento para nos ensinar. A primeira delas é quem é Deus. Está lá em Êxodo 3,14, quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente e diz assim: disse Deus a Moisés:
eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. A palavra eu sou, que traduzida no hebraico é Yahvé, ou Javé, ou Jeová, não sabemos ao certo qual era a pronúncia inicial, significa eu sou. Deus se revela aqui a Moisés, e é preciso compreender quem é Deus, e o Antigo Testamento mostra Deus na sua grandeza e totalidade. Mostra Deus como Criador ali em Gênesis, mostra Deus sustentador da história nos livros históricos, por exemplo, mostra que é o único Deus vivo, real e verdadeiro, mostra que Deus é eterno e infinito, imutável no seu caráter. O Salmo 139 vai dizer que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é perfeito em santidade, quando Ele diz então: sede santos, porque eu sou santo. Deus é o Deus de justiça, de verdade e de amor. Ele é o Redentor, Ele é o juiz, Ele é o Senhor da história e o Senhor dos exércitos. Assim ensina, Ele governa com o seu poder, dispondo as coisas conforme o seu querer. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. O Antigo Testamento vai trazer os atributos de Deus, onde nós podemos conhecer, aprender e reconhecer a esse Deus tão grande. Por isso, a esse Deus que devemos todo amor, adoração e obediência, na sua trindade e no seu eterno poder, revelado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E isso nós vemos claramente em cada uma das páginas do Antigo Testamento. Um exercício que você pode fazer é ler o Antigo Testamento procurando entender e ver Deus, o seu poder e a sua graça. Mas para entender o Antigo Testamento, você também precisa entender quem é o homem. O Salmo 8, verso 4 a 6 vai dizer assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste. O salmista vai mostrar quem é o homem, e comparar com Deus e o seu poder, e com a criação de Deus. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, e tem o seu valor e dignidade criados por Deus. Feito do pó, ao pó voltará por causa do pecado e da morte. O homem é pessoal, espiritual. O homem tem a capacidade de perceber e conhecer e compreender as coisas, inclusive de escolher. Aos que não acreditam na escolha, saibam que Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, centenas de quilômetros, milhares e milhares de árvores, e apenas uma foi proibida. Quando Deus plantou essa árvore, Ele colocou no homem a capacidade de escolha, e o homem escolheu mal. Mas o homem pode perceber o seu caminho, perceber onde está, perceber as suas falhas, inclusive. Às vezes ficamos um pouco espantados com o Antigo Testamento, dele trazer muitas tragédias humanas. Lembrem-se, meus irmãos, que a palavra de Deus não contém erros, mas ela registra os erros dos homens. E registra os erros para nos mostrar a realidade da vida. O Antigo Testamento ele é muito real, sabe por quê? Porque ele é vida, e vida comum. E encontramos pessoas, homens, mulheres, santos e pecadores, dignos e infiéis, pessoas que foram bem-sucedidas e pessoas que deixaram passar tudo por entre suas mãos. Por isso a importância de ler e entender o Antigo Testamento e ver o homem. Também é preciso entender no Antigo Testamento quem é o povo de Deus, o povo de Israel. E essa história começou lá em Gênesis 12,
Quando Deus chama Abraão, Deus vê em Abraão um homem digno, um servo, e o convida para ir para uma terra. E neste convite, Deus promete da seguinte forma, Gênesis 12, 3b: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E da família de Abraão, então, veio Isaque e Jacó, e de Jacó os 12 filhos, e então uma multidão que se multiplicou. Foram escravos no Egito, e uma multidão cresceu por cerca de 400 anos, uma família, uma grande família, chamada família de Israel. Foram libertos através de Moisés, o Mar Vermelho se abriu, e cerca de 2 milhões de pessoas atravessou por 40 anos o deserto. Chegaram na terra prometida, e lá se desenvolveu como povo e como nação. Cresceu, mas também pecou, se afastou de Deus. Se fortaleceu num reino único, sob o domínio de Davi e Salomão. Depois esse reino se dividiu em dois, o do norte e o do sul. Pecaram e se afastaram de Deus. O do norte foi conquistado e totalmente destruído. Ficou apenas o do sul, com Jerusalém. Anos depois, esse mesmo reino também peca e se afasta de Deus, e também é exilado para a Babilônia. Deus trabalha no coração do povo. Veja que independentemente do lugar, o povo de Deus continua povo de Deus. E da Babilônia eles voltam então, e quando voltam, faz crescer novamente na terra prometida o povo de Israel. Anos se passam, profetas continuam anunciando, e então, na plenitude dos tempos, naquela terra prometida, vem o Messias, vindo, descendente de Davi, descendente de Abraão, filho de Deus, para nos salvar. Esse é o povo de Israel. Mas um detalhe importante: Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O que é o pecado? O Antigo Testamento, ele mostra como o pecado começou, e ele mostra como o pecado desenvolveu no homem, e como alguns homens se tornaram tão bons em pecar, como hoje também. Está escrito lá em Gênesis 6,3: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aqui começou o pecado na vida do homem. O pecado, quando acontece então, meus irmãos, é tudo o que é contra a vontade e o caráter de Deus. Pecar não é apenas matar, roubar, adulterar, isso também é. Mas pecado é tudo que é contrário à vontade de Deus. O pecado original foi desobediência. Deus disse claramente: não coma isso, e eles comeram. Não foi o ato de comer, mas foi o ato de desobedecer a Deus. Hoje também é assim. Quando desobedecemos a Deus, quando fazemos o que não é da vontade de Deus, ou fazemos alguma coisa que ofende ao caráter de Deus, à santidade de Deus, é pecado e deve ser banido de nossas vidas. Se você ler atentamente o Antigo Testamento, você vai encontrar homens e mulheres que pecaram. E isso está registrado para que você e eu não façamos a mesma coisa, não repitamos os mesmos erros. Gosto sempre de usar essa ilustração. Um vidro de veneno, vem no rótulo escrito: cuidado, veneno. E ainda vem aquela caveirinha. Se eu sei pelo rótulo que é veneno, eu não preciso provar para saber que é veneno. Leia o rótulo. Para viver, leia a Bíblia, leia o Antigo Testamento, e você vai ver algumas coisas que você não deve fazer. O pecado, ele vai entrar, e ele vai ser tratado, e assim vai ser tratado agora com a redenção, e é prometido a redenção do homem desde o início. Lá em Gênesis, quando o homem pecou,
Deus já anunciou que virá aquele que esmagará a serpente. Mais adiante a gente vai encontrar Moisés falando: virá um profeta, e a eles vocês devem dar ouvidos. E depois então, no livro de Salmos, Isaías e tantos outros, vai prometer o Messias Redentor. Sabe por quê? Porque o homem pecou, e Deus amou o mundo, e enviou o Messias, Jesus Cristo, para resolver o problema do pecado. E hoje, quando eu posso ler o Antigo Testamento à luz de Cristo, e eu sei que hoje eu sou liberto, eu fui perdoado, eu fui redimido, eu fui resgatado por Jesus. Deus elaborou um plano para salvar o homem, plano de redenção para todos nós. Como o homem se relaciona com Deus? E a gente precisa aprender isso, e o Antigo Testamento mostra isso também. Adoração. Exatamente isso, meus irmãos. Está escrito lá em Gênesis 4:26. O primeiro que fez um culto organizado ao Senhor. Enos, o nome dele. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. É claro, quando nós vamos encontrar, já lá Caim e Abel, eles fazendo o sacrifício, aquilo é culto a Deus. Mas Enos agora, ele vai organizar o culto. E a partir de então, um relacionamento com Deus vai ser estabelecido. Culto a Deus, adoração. E isso é maravilhoso demais, porque a adoração no Antigo Testamento é absolutamente teocêntrica, ou seja, Deus no centro. Não se imagina no Antigo Testamento e nem no Novo qualquer possibilidade de se adorar outro Deus que não seja o único e verdadeiro Deus. Todas as vezes que o homem fez isso, não apenas pecou, mas falhou em várias instâncias. A adoração unicamente a Deus. A adoração mudou de forma ao longo do Velho Testamento. Como eu disse, começou de forma muito simples com Enos. Mas adiante a gente vai ver então Jacó, por exemplo, a cada encontro que ele tem com Deus, ele ergue um altar ao Senhor. Em cada experiência de Abraão, ele ergue um altar a Deus. Quando então Moisés vê a presença de Deus, ele então se prostra e adora a Deus. Ele tem que tirar as suas sandálias, porque a terra onde está é santa, e a terra é santa não é por causa de Moisés, nem de uma sarça pegando fogo, ou de qualquer outra coisa, mas é por causa da presença de Deus. Depois vão construir o tabernáculo e organizar os sacerdotes e sumos sacerdotes. Depois o templo, onde cada um dos instrumentos tinha significado, a arca da aliança e tantas outras coisas. Se estabeleceu então a cidade de Jerusalém, e ali ficou o centro da adoração. Daniel vai se voltar para Jerusalém e orar várias vezes no dia. A adoração, ela foi se aperfeiçoando, coros foram criados, cantores e músicos foram estabelecidos, a pregação da palavra foi institucionalizada. Quando o povo volta sobre Esdras e Neemias, Esdras abre a lei, diz a palavra de Deus, isso mesmo, lá em Neemias capítulo 8, ele abre a lei e começa a ler o Antigo Testamento, e o povo começa a chorar, e eles começam a chorar a ouvir a palavra de Deus, e ali é culto. Esse relacionamento com Deus, você vai ver em várias páginas do Antigo Testamento, principalmente no livro de Salmos, onde se adora. E o Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. A adoração vem antes do serviço, e o rei antes dos negócios do rei. Blanchard disse isso.
A adoração é tão importante na igreja hoje, como era no passado no Antigo Testamento. Aprendamos a adorar como eles adoravam. Aprendamos que a adoração vai vir antes de qualquer serviço da igreja. Porque o Deus de toda a glória, a Ele toda a honra, glória e louvor. Por isso, a nossa adoração. O Antigo Testamento também nos ensina como viver retamente. Como viver corretamente? Aqui eu cito: não matarás. Na realidade, cito todo o texto de Êxodo, capítulo 20, dos versos de 1 a 17, que são os 10 mandamentos. Talvez seja o conjunto de leis mais conhecido do mundo, sem exceção. Pode falar de constituições modernas, de instituições ou mesmo da história. Os 10 mandamentos são conhecidos e reconhecidos. O livro da lei, e o Velho Testamento, principalmente os 5 primeiros livros, tem um conjunto de normas e regras bem estabelecidas, que vai ter o seu ápice nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Moisés quebrou essas tábuas. Ele voltou lá e teve que reimprimir os 10 mandamentos. Dessa vez, ali ficou. E Moisés trouxe de Deus uma série de normas e orientações que serviram para conduzir o povo na adoração, conduzir o povo no relacionamento interpessoal e entre os outros povos, a organizar a distribuição social, a dar retidão e equidade, a dar rumo a um povo que estava perdido, a transformar em nação o que era apenas uma família. E por isso a lei foi escrita, e por isso a lei foi necessária, e por isso a lei foi importante. Aqui vale agora uma pequena observação. As normas e regras foram dadas por Deus para o povo de Deus, o povo de Israel, judeus, antes de Cristo. Isso precisa ser dito com muita clareza. Perceba, Jesus não veio revogar a lei. Ele veio cumprir a lei. Então, quando Jesus Cristo vem, todo aquele conjunto de leis que falava do sacrifício, e Jesus se tornou o sacrifício entre nós, verdadeiro, único e suficiente. Quando falava do sumo sacerdote, Jesus se tornou o sumo sacerdote, único mediador entre Deus e os homens. Quando falava do templo, do tabernáculo, da arca e de tantas outras coisas, hoje nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. Quando fala da retidão e do relacionamento com Deus, Jesus lembra: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força. E quando fala do relacionamento com o outro, Jesus vai dizer: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então, ele pegou o conjunto de leis e deu um novo começo, uma nova aliança, um novo testamento. Quer entender um pouco mais sobre isso? Leia o livro de Gálatas, que Paulo vai explicar. A lei apontava para o erro do homem. Pense assim, e já usei essa ilustração. Imagine que você está com uma doença grave, interna, e você não sabe o que é. Você faz um exame, uma ressonância magnética, você entra naquele equipamento barulhento e fica lá, e o resultado da ressonância diz: há determinado tumor em determinado órgão, com tal tamanho, com tal espessura, isso e aquilo outro. O aparelho diz a doença, mas o aparelho não vai curar você. Isso é a lei, ela mostra o erro. Jesus Cristo, ele não apenas vê o problema, mas ele dá a cura.
Ele resolve, e isso é graça. E é essa a diferença. Precisamos tomar cuidado, porque alguns pegam normas da lei que Jesus já cumpriu e tentam vivê-las hoje, como por exemplo guardar o sábado, ou não comer carne de porco, ou não comer camarão. Mas é interessante que esses que fazem isso também, eles só pegam algumas leis que interessam e não pegam todas as leis para fazerem isso. Nós não precisamos fazer isso. Como igreja, guardamos sim um dia de descanso, que é o domingo, dia do Senhor, quando Jesus ressuscitou. É um dia dado por Deus. Como igreja, nós anunciamos Jesus Cristo. Como igreja, podemos comer. A visão de Pedro, em que Deus mostra para Pedro que ele pode comer o que Deus santificou, nos abre o acesso à feijoada, por exemplo. E isso já é um motivo de grande alegria. Perceba que algumas das normas de algumas pessoas que tentam viver no passado, celebrando festas do passado, celebrando situações do passado, ou mesmo usando roupas ou chofares ou coisas assim, que passaram, e entendendo muitas vezes a distorção disso. Hoje muitas vezes, por exemplo, há muitos integrantes de equipes de louvor que o pessoal faz questão de chamar, somos levitas. Está certo, o levita, ele cuidava da adoração, mas também cuidava de arrumar o templo, de limpá-lo. Então, nessa máxima, todo integrante da equipe de louvor deveria arrumar o templo antes dos cultos. Por isso que é feita essa advertência. Jesus Cristo veio trazer a nova aliança. Leia o Sermão do Monte. Ele vai citar a lei e vai dizer: eu, porém, vos digo. Agora, um outro detalhe curioso. Jesus também disse: se a nossa justiça não exceder em muito o dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Quando entendemos o que Jesus Cristo fez por nós, quando entendemos quem é Deus, que somos pecadores, e eu preciso fazer a obra e a graça de Deus, você vai perceber que a sua vida vai ser muito mais elevada do que toda a lei. E você vai perceber também que você vai experimentar o perdão de Deus acima de qualquer lei. E você vai andar em retidão e em santidade, porque o nosso Deus é santo, continua, é e sempre será, e não admite o pecado, nem sombra de pecado. Daí, leia o Antigo Testamento. Também é importante lembrar que os princípios, os valores, as lições do Antigo Testamento são reais e presentes. Finalmente, o dia do Senhor. Quando será? Os profetas em especial vão falar a respeito do dia do Senhor. Joel vai dizer lá no seu capítulo 1: ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor. O judeu entendia o dia do Senhor de duas formas. A primeira é a respeito da vinda do Messias, e isso aconteceu em Jesus Cristo. Nós cremos assim. O dia do Senhor era a promessa do Messias, aquele que virá, o descendente de Davi, a estrela da manhã, aquele que viria para salvar o povo e libertar, e reinaria eternamente. Jesus Cristo já veio. Mas o dia do Senhor também pode ser o dia do juízo final. Em muitos momentos nós vamos encontrar os profetas alertando a respeito do dia final. E então, Deus também usará de justiça no dia final. Ah, que dia que será o dia do Senhor! Jesus Cristo veio, graças a Deus por isso, e Ele voltará, graças a Deus por isso. Essa mesma doutrina pode ser entendida no Antigo Testamento, na promessa do Messias e da sua vinda. Bem, meus irmãos,
Esta é a base. É o Antigo Testamento. Jesus Cristo, em vários momentos, vai pegar uma porção das Escrituras e vai ler. Em vários momentos vai recitar, vai vencer a tentação com 3 textos bíblicos de Deuteronômio. Na cruz vai recitar o Salmo 22. Em vários momentos, as Escrituras vão fluir da boca de Jesus Cristo. No caminho de Emaús, ele vai falar tantas passagens das Escrituras, e aqueles homens vão aquecer os corações com o Antigo Testamento. Certo autor disse que o Antigo Testamento é a madeira e o feno no qual foi construída a manjedoura em que Jesus foi posto quando nasceu. Belíssima ilustração para mostrar da importância do Antigo Testamento, da importância de conhecer, de ler, de tirar as suas dúvidas, de entender as diferenças e ver os erros dos homens e não cometê-los, ver os acertos e repeti-los, ver as lições do Senhor, ver a mão de Deus conduzindo a história e chegando até Jesus Cristo. E olhando para trás, podemos vislumbrar o futuro. E olhando o Antigo Testamento, que culmina em Jesus Cristo. O Antigo Testamento pode ser resumido da seguinte forma: Jesus virá. E ele veio e voltará. Por isso, fica a recomendação: leia o Antigo Testamento. São 39 livros dispostos não em ordem cronológica, mas em ordem, digamos assim, de estilo. Há a lei, os 5 primeiros livros, há então os livros históricos, os poéticos, que ele inclui Jó, Salmos, Cantares, Provérbios, Eclesiastes, e os proféticos, que apontam para Jesus Cristo. Portanto, leia com cuidado, leia com respeito, leia tirando suas dúvidas, mas leia o Antigo Testamento. E que para isso o Senhor nos abençoe e nos ensine. Próxima quarta, vamos estudar sobre o Novo Testamento. Vamos ficar de pé e vamos cantar: Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém. É esse o nosso Deus.